Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta Câmara Municipal. Senhores vereadores, público presente, ouvintes da Ilha FM, como se verifica, há quórum regimental. E havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Herbert Luiz Garcia que proceda à leitura bíblica. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, uma boa noite a todos. Ouvinte da 104,9. Vou ler uma parte da Bíblia, Deuteronômio 31. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espantais diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Obrigado, senhor vereador. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata anterior. Senhor presidente, pela ordem, já são 8h25, gostaria de pedir a suspensão da ata da sessão anterior, a leitura da ata e encaminhar aos gabinetes dos vereadores. Em votação, a proposta do senhor vereador Herbert Luiz Garcia Dias. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se levantar. Aprovada, então, a sessão da ata anterior e será enviada a cópia aos gabinetes dos senhores vereadores. Passaremos agora à ordem do dia da presente sessão. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da comissão especial, os dois relatórios da comissão especial. Boa noite a todos. A comissão especial, parecer em separado do vereador Nilson Trindade Júnior. Assunto: processo TC 003015/026/05. Análise dos fatos constantes do referido processo, cujo parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é desfavorável em relação à aprovação das contas municipais no ano de 2005. Com todo respeito ao relatório elaborado pelo ilustre relator da Comissão Especial, designada para atuar no processo em epígrafe, vereador Luiz Otávio Colos de Paula, acolhido pelo presidente da Comissão Especial, senhor Alberto dos Santos Júnior, vimos, através do presente, exarar nosso parecer diante dos fatos e argumentos que a seguir passamos a expor. Em que pese a tentativa do relator e do presidente de nossa comissão em defender as contas e justificativas apresentadas pela excelentíssima senhora Odília Jean Tomassi Gomes, ex-prefeita municipal, em defesa apresentada a essa comissão referente às contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, constatamos que os argumentos e provas produzidas apresentam-se frágeis, não tendo força para afastar o resultado encontrado na auditoria, conforme passaremos a descrever. A receita arrecadada teve um aumento de R$ 45.494.906,53, ou seja, 95% de aumento em comparação ao do exercício anterior. Ocorre que, mesmo com esse aumento ocorrido na receita arrecadada, o resultado orçamentário e financeiro obtidos ao final do exercício apresentaram-se piores do que os atingidos no exercício anterior. Fato este que, sem sombra de dúvidas, aponta para a realização de despesas sem a devida cobertura, não havendo um prudente acompanhamento da execução orçamentária. De acordo com nosso entendimento,
Não cabem as alegações com relações às despesas empenhadas somente no exercício seguinte, tendo em vista que as despesas observam o regime de competência, devendo fazer referência única e exclusivamente ao exercício em que foram assumidas, ou seja, empenhadas. A própria defesa reconhece que as despesas devem ser empenhadas no exercício de sua competência, afirmando que as despesas de 2004 foram empenhadas somente no exercício 2005 e que, se fossem contabilizadas empenhadas de forma correta no exercício de sua competência, haveria um déficit em 2004, ainda maior do que o apresentado nas peças contábeis, reduzindo, por consequência, os números para o exercício de 2005. Destarte, a municipalidade não observou o regime de competência para a realização do empenho das despesas referentes ao último mês do exercício dezembro, desde o exercício de 2004. Ficou devidamente comprovado que a municipalidade infringiu o artigo 212 da Constituição Federal, destinando ao ensino apenas o equivalente a 22,25% das receitas provenientes de impostos, restando também comprovado o não atendimento ao investimento de que trata o artigo 60 da ADCT, sendo aplicado no nível fundamental 13,25%, equivalente a 53% da aplicação mínima obrigatória do ensino. Outro fato gravíssimo relatado pelo Tribunal de Contas refere-se à edição do jornal Escola, que utilizou-se de verba da educação para sua confecção, porém sem circular dentro das salas de aula, conforme determina a lei. Insta a salientar que referido apontamento já é objeto de ação civil pública 280/09, proposta pelo Ministério Público Local, cujo qual, além de pedir a condenação da ex-prefeita pelo crime de improbidade administrativa, já determinou o bloqueio de seus bens e de todos os envolvidos no procedimento licitatório, no importe de R$ 126 mil. Diante de todo exposto, relatamos em apartado pela rejeição das contas da ex-prefeita Odília Jean Tomassi Gomes, concordando integralmente com o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ilha Solteira, 12 de maio de 2009, vereador Nilson Trindade Júnior. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do outro relatório apresentado pelos vereadores Luiz Otávio Colos de Paula, relator, e o Alberto dos Santos Júnior, presidente. Comissão Especial número 1/2009, Câmara Municipal de Ilha Solteira. Relatório final, artigo 298 do Regimento Interno da Casa. Processo TC número 30.2015-02605. Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, exercício financeiro de 2005. Ex-prefeita Odília Jean Tomassi Gomes. Relatório. O presidente da comissão especial formada para analisar e apresentar relatório sobre as contas da prefeitura do município de Ilha Solteira, sob a responsabilidade da ex-prefeita Odília Jean Tomassi Gomes, exercício financeiro de 2005, cujo processo foi encaminhado a este relator, que subscreve, para apresentação do relatório e do voto que será apreciado também pelos demais membros da comissão especial, quando formará a conclusão final, que será apreciada em sessão de julgamento pelo plenário da Câmara Municipal. Para tanto, apresenta-se a seguir o seguinte entendimento desse relator. Salienta-se nessa fase que a legislação nacional e municipal atribuiu à Câmara de Vereadores
o poder-dever de julgar as contas do Poder Executivo Municipal, com auxílio do órgão externo e fiscalizador do Tribunal de Contas do Estado, que após suas análises apresenta seu posicionamento, que após respeitar o princípio da ampla defesa e do contraditório concedido a todos os acusados de um modo geral, será analisado e julgado pelo plenário da Câmara Municipal. Assim, cabe ressaltar que me encontrei na obrigação de analisar com mais profundidade o imenso processo, onde pude constatar que houve relatório dos agentes de fiscalização do Tribunal de Contas de São Paulo, apontando a princípio 24 irregularidades que, após as defesas realizadas pela prefeita junto àquele órgão conciliador, as irregularidades foram reduzidas para 8, concernentes em: registra constar dos atos que o município aplicou no ensino, 22,25% da receita de impostos, 13,25% no ensino fundamental, na saúde investiu 19,43%, despesa com pessoal correspondeu a 46,91% da receita corrente, o déficit orçamentário foi de 6,49%, quando em 2004, 0,71%. Déficit financeiro de 4.111.051,56, quando em 2004, R$1.405.348. Estoque de restos a pagar de R$4.952.788,68, quando em 2004 era de R$1.590.829,54. E estoque de dívida ativa de R$3.372.784,20, quando em 2004 era de R$2.891.592,62. Posicionamentos que levaram o plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a apresentar parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal, sob a responsabilidade da ex-prefeita Odília. O presidente da Comissão Especial, em face do julgamento final das contas do exercício de 2005 da Prefeitura Municipal, apresentou memorial que foi devidamente encaminhado à Prefeita Municipal, que apresentou sua defesa conjuntada de documentos alegando: a. que o Tribunal de Contas, em seu parecer, apresenta posicionamento dizendo que os gastos com o ensino municipal atingiu apenas o percentual de 22,25% no ensino infantil e 13,25% no fundamental, em relação às receitas de impostos, onde foram aplicados a importância de R$ 7.954.671,16, quando o correto seria a importância de R$ 8.981.399,49, restando uma diferença de R$ 986.728,33. A prefeita justifica que ocorreu injustas glosas realizadas pelo egrégio Tribunal de Contas, principalmente quando as aquisições de 4 ônibus para ensino infantil e fundamental do município de Ilha Solteira, cuja ficha patrimonial esses veículos pertencem, assim como as despesas concernentes às operacionalizações dos transportes dos alunos, no exercício que atinge um gasto total no valor de R$ 905.382,12. Assim como também a glosa dos uniformes e mochilas escolares, que garante ao aluno o direito de igualdade dentro da sala de aula,
no valor de R$ 134.619,31. A glosa quanto ao projeto musicalização, no valor de R$ 56.250. Gastos no exercício em prol do ensino infantil e fundamental, quando a Lei Federal 11.768/08 estabelece a obrigação dessa atividade no currículo escolar, assim como a falta de inclusão no valor de R$ 49.695, que por um erro de lançamento contábil foi colocado na dotação de esporte, quando as despesas ocorreram em prédio próprio do ensino fundamental, e, finalmente, a não inclusão do valor de R$ 210.048,84, gastos com encargos sociais dos professores com referência ao PASEP. Importâncias que, se consideradas, elevaria a aplicação no ensino fundamental para 14,5%, numa aplicação total de 26,03%. B. Quanto aos gastos com o setor de saúde, não há irregularidade, pois gastou 19,43%, superior ao determinado pelo inciso 3 do artigo 77 dos atos das disposições transitórias da Constituição Federal. Quanto a despesas com pessoal no percentual de 46,91%, também justifica que os gastos estão dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que determina a linha B do inciso 3 do artigo 20 da referida Lei Complementar 101/00, não assistindo qualquer razão ao Tribunal de Contas. D. Quanto ao déficit orçamentário de 6,49%, apresentado no parecer do Tribunal de Contas, alega a acusada que o percentual não reflete a realidade das contas, vez que o déficit, segundo a legislação, foi de 3,26%. Ocorre que o Tribunal de Contas glosou os repasses para o regime próprio de Previdência Municipal, IPREM, no valor de R$ 1.316.102,97, mais a importância de R$ 182.613,44, que representa pagamento de conta de energia elétrica empenhada e paga no exercício de 2006. Os valores acima mencionados foram glosados pelo Tribunal, perfazendo um total de R$ 1.498.716,41, como sendo despesas orçamentárias, e o município, em obediência aos termos da Portaria Interministerial número 339, de 29 de 8 de 2001, contabilizou estes valores de repasse como sendo despesas extra-orçamentárias para o valor de R$ 1.316.102,97 e o valor de R$ 182.613,44 foi empenhado e pago em 2006, não merecendo entrar nas contas do exercício de 2005. Não devendo prevalecer a pretensão do tribunal, que vai de encontro com a portaria mencionada e com a Lei 4.320/64, prevalecendo o déficit de 3,26% e não 6,49%, como pretende o parecer do Tribunal de Contas, que não reflete a veracidade. Anotou ainda a defesa que no balanço do exercício de 2004 não ficou empenhada a importância total de R$ 973.975,37, representada pelo valor de A. R$ 544.164, referente ao saldo da folha de pagamento dos servidores de dezembro de 2004. B.
a importância de R$ 177.156,64, que se refere a rescisões contratuais do mês de dezembro de 2004 dos servidores comissionados, e C, o valor de R$ 250.654,76, que se refere a fornecedores diversos, compras efetuadas no mês de dezembro de 2004, valores esses que deveriam ser contabilizados em 2004 e não foi, sendo contabilizados no exercício de 2005. Muito embora essa era a dívida do município, porém realizado ao final do exercício de 2004, que se subtraída do saldo de 2005, o déficit orçamentário seria de 1,17% e não 3,26%, conforme consta na defesa, e se o valor total de R$ 973.975,37 tivesse sido corretamente empenhado no exercício de 2004, o déficit orçamentário daquele exercício seria de 2,82% e não de 0,71%. E, quanto ao déficit financeiro no valor de R$ 4.111.051,56, cabe destacar que nesse valor também está empenhado o valor de R$ 973.975,37, pertencente aos compromissos do exercício de 2004, que foram empenhados no exercício de 2005, o valor de R$ 1.545.094,68, que corresponde à folha de pagamento do mês de dezembro, que foi pago no início de janeiro de 2006, com o recurso do ano anterior. Assim, na realidade, o déficit financeiro seria de R$ 1.591.981 e não a importância apresentada no relatório. F. Quanto ao estoque de restos a pagar de R$ 4.952.788,68, deve-se anotar que nesse saldo está embutido o resto a pagar do exercício de 2004, registrado contabilmente na importância de R$ 1.590.829,50, mais a importância de restos a pagar, não processado e nem liquidado, porém pertencente ao exercício de 2004, no valor de R$ 973.975,40, que, se somados, representaria o valor de R$ 2.564.804,94, subtraindo do saldo contabilizado de R$ 4.952.788,68. Para o exercício de 2005, restaria apenas a importância de R$ 2.387.983,78, que, se abatida a importância em dinheiro que permaneceu em caixa ao final do exercício de 2005, no total de R$ 927.017,31, restaria a importância de R$ 1.460.966,47. G. Quanto ao estoque de dívida ativa de R$ 3.377.884,20 em 2005 para R$ 2.891.592,62 em 2004, a justificativa da defendente foi no sentido que a diferença de R$ 481.201,58 foi parte pela inadimplência dos contribuintes que estão sendo executadas judicialmente e parte vem em função da correção do valor da dívida do exercício anterior, não sendo motivo para desabonar a conta do exercício, porque a cobrança está sendo feita normalmente pelo Departamento Jurídico da Prefeitura. É o relatório.
do voto. Nós, membros da Comissão Especial abaixo assinado, acatamos a defesa da ex-prefeita, entendemos que o parecer do Tribunal de Contas deve ser rejeitado pelo plenário da Casa Julgadora pelos seguintes motivos. Primeiro, quanto ao ensino, temos total conhecimento de que os 4 ônibus foram adquiridos e estão sendo utilizados no setor de ensino infantil e fundamental, e com a aquisição dos veículos, acrescente-se as demais despesas de operacionalização no valor de R$ 905.382,12, contabilizadas no exercício de 2005. Quanto aos uniformes e mochilas escolares, diretamente utilizadas pelas nossas crianças, oferecendo segurança, total igualdade de condições aos alunos, o que já foi reconhecido várias vezes pelo próprio Tribunal de Contas, inclusive observa-se esse fato no próprio acórdão, que é de conhecimento de todos nós no valor de R$ 134.619,31. Da mesma forma, o projeto musicalização com as despesas no valor de R$ 56.250 gastos no exercício em prol do ensino infantil fundamental, quando a Lei Federal 11.768/08 estabelece já como obrigação dessa atividade no currículo escolar, devendo incluir também o valor de R$ 49.695, que por um erro contábil foi lançado no setor de esporte quando o imóvel beneficiado pertence ao ensino fundamental. Deve ser incluído também as despesas no valor total de R$ 210.048,84, realizadas com encargos sociais dos professores, com referência ao PASEP, pertencente ao exercício de 2005. Assim como a inclusão dos valores acima mencionados, a aplicação no ensino passa a ser de, no ensino fundamental, 14,5%, no total, o percentual de 26,3%. Segundo, quanto aos gastos com o setor da saúde e as despesas com pessoal, essas, como se vê do próprio parecer do Tribunal de Contas, quando da defesa da prefeita, estão dentro dos investimentos permitidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, merecendo total aprovação dessa Casa Julgadora. Terceiro, o déficit orçamentário de 6,49%, apresentado no parecer do Tribunal de Contas, após realização dos estudos, verifica-se que o Tribunal não observou a portaria ministerial número 339, de 29 de agosto de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão este responsável pela padronização dos procedimentos contábeis nos 3 níveis de governo, e assim contabilizou como orçamentária o valor de R$ 1.316.102,97, correspondente aos repasses do IPREM, quando este valor deve ser contabilizado com despesas extra-orçamentárias. Quanto ao valor de R$ 182.613,44, cujas despesas se referem a dezembro de 2005, porém foi empenhada e paga no exercício de 2006, as mesmas devem ser consideradas no exercício de 2006, nos termos da Lei 4.320/64. Acata-se também o argumento e os documentos anteriormente acostados aos autos, onde comprovam que no final do exercício de 2004, o então prefeito deixou de empenhar a importância de R$ 973.975,37, correspondente a R$ 546.164, saldo de salário. B, R$ 177.156,64, rescisões contratuais. E C, R$ 250.654,76, fornecedores diversos,
que, se contabilizados corretamente no exercício de 2004, o índice de 2005 seria de 1,17% e não 3,26%, e muito menos 6,49%, e o índice do exercício de 2004 seria de 2,81% e não 0,71%. Situação que reflete a realidade dos acontecimentos e que precisa ser levado em consideração para, nesse momento, não se fazer injustiça. Quarto, o déficit financeiro apresentado no parecer de R$ 4.111.051,56, muito embora registrado contabilmente, não apresenta nenhum crime para as contas públicas, até porque cabe destacar que ocorreu no primeiro ano de gestão pública da prefeita, quando ela tem ainda mais 3 anos para corrigir, como de fato e de direito corrigiu, pois sabemos que quando ela deixou a prefeitura, em março de 2008, deixou 450 mil em caixa e toda a dívida processada, liquidada, foi paga. Cabe destacar também que no valor de R$ 4.111.051,56 está empenhado e liquidado no exercício de 2005 a importância de R$ 973.975,37, quando este valor pertence ao exercício de 2004, conforme mencionado no item acima, constatando ainda a folha de pagamento do exercício de 2005 no valor de R$ 1.545.094,68, pago no início de janeiro de 2006, com recurso do ano anterior. Assim, na realidade, o déficit financeiro seria de R$ 1.591.981, próximo do ano de 2004, cabendo a aprovação das contas. Quinto, o estoque de restos a pagar de R$ 4.952.788,68 representa o valor de R$ 1.590.929,50, contabilizado no exercício de 2004, mais a importância de R$ 973.975,40, ainda no exercício de 2004, que não foi registrado no prazo correto, porém contabilizado em 2005, que somados representa R$ 2.564.804,94, subtraindo do saldo contabilizado de R$ 4.952.788,68, pertencente à importância de restos a pagar de R$ 2.387.983,78, que, se abatido ainda da importância em dinheiro que permaneceu no caixa ao final do exercício de 2005, de R$ 927.017,31, restaria a importância de R$ 1.460.966,47, não sendo nada estranho a um órgão público contando os compromissos igual à Prefeitura do município de Ilha Solteira, sabendo ainda que ao final da gestão ficou dinheiro em caixa, tirando as despesas e as receitas, comprovando uma excelente administração. Sexto, estoque de dívida ativa saltando em 2004 de R$ 2.891.592,62 para R$ 3.372.784,20 em 2005, com uma diferença de R$ 481.201,58, onde representa parte pela inadimplência dos contribuintes que estão sendo executadas judicialmente
e outra parte pela aplicação da correção monetária aplicada sobre o valor da dívida dos exercícios anteriores, não sendo motivo para desabonar a conta do exercício, considerando inclusive que a cobrança está sendo realizada pelo Departamento Jurídico do município. Da conclusão. Depois de cumpridas as formalidades legais constantes no regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Ilha Solteira e considerando que esta comissão especial tem poderes para apresentar o relatório, que fica desde já acompanhado com o meu voto, que pode ser acompanhado pelo presidente do membro, não obrigatoriamente concluo. Ser prefeito de um município tão complexo como é o município de Ilha Solteira, convenhamos que não é uma tarefa fácil para apenas uma pessoa, que deve buscar o equilíbrio entre as necessidades da população e a lei. As decisões de um chefe do Poder Executivo são tomadas antes de qualquer julgamento. Se estão corretas, damos os parabéns. Se estão erradas em nossa interpretação, ou condenamos ou excomungamos, dependendo do grau de lesão causado ao erário municipal, e para isso conta-se com outros órgãos controladores. A mim cabe relatar o que entendi nesses autos, que não houve em momento algum procedimento de má-fé da gestora pública, que elaborou com exclusividade do seu tempo para o bem de toda a comunidade, muito embora pode não ter agradado a todos, situação que nem Jesus Cristo conseguiu, porém, o que fez foi no sentido de servir, e serviu. Ao final de sua gestão, em 2008, obteve com êxito um aumento da arrecadação municipal em mais de 5,5 milhões de reais na receita, graças ao seu empenho nos recursos realizados junto à Secretaria da Fazenda de Estado, onde estávamos perdendo nas guias apresentadas pela CESP com informações erradas de valores. Embora com dificuldades, mas não deixou de atender ao ensino municipal em todos os níveis e ainda com economia, quando em exercícios anteriores se locava ônibus de uma certa empresa com valores altíssimos para transportar os alunos universitários e com as aquisições a economia foi acentuada para a administração. Assim, entendo que o parecer desfavorável apresentado nas contas do exercício econômico financeiro de 2005 da prefeita municipal de Ilha Solteira, sob a responsabilidade de Odília Jean Tomassi Gomes, deve ser rejeitado pelas considerações constantes do voto acima relatado, onde cada item foi apresentado pela defesa, uma justificativa que merece o nosso respeito e bom senso desta casa. Meu voto é pela rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas e pela aprovação das contas da ex-prefeita municipal, Odília Jean Tomassi Gomes. Ilha Solteira, 7 de maio de 2009, relator Luiz Otávio Colos de Paula e, de acordo, presidente Alberto dos Santos Júnior. O relator do parecer especial da Comissão Especial 1/2009 terá 15 minutos para apresentar o relatório. Boa noite, presidente, novos colegas, plateia aqui presente. Quero comentar aqui, em especial, a Guarda Municipal, que muito nos honra com a presença de vocês aqui e o trabalho que vocês fazem na cidade. Quero também cumprimentar os ouvintes da Rádio Comunitária. Senhor presidente, existiu nessa Casa de Leis, pela primeira vez, que eu, salvo engano, a primeira sessão de julgamento de umas contas que foi rejeitada pelo Tribunal de Contas. Teve também uma conta em governo anterior que, no seu motivo pelo qual a Câmara não julgou. Acho que passou prazo, né, no mandato passado, de 2006.
eu não estava aqui na época, mas eu não sei o motivo pelo qual não teve essa sessão de julgamento nas contas do ex-prefeito. Então, eu acho que é um fato inédito aqui nessa Casa de Leis. Então, foi feito todos os trâmites dessa comissão, foi montada a comissão, foi eleito o presidente, o relator e o membro, o vereador Nilson. Não houve uma concordância de relatório, por isso que é democracia. Existe aí um relatório do relator, que é assinado junto com o presidente, o vereador Roberto, e um relatório apartado do vereador Nilson. Então, eu acho que eu não vou discutir a respeito do relatório, mesmo porque, de repente, eu não vou ser justo com o vereador Nilson, porque, de repente, eu faria só uma justificativa do meu voto e do Beto. Então, vamos guardar, eu vou só falar que foi feito aí toda a tramitação, foi dado todo o direito de defesa para a prefeita, todo o trâmite foi cumprido à risca, né? Tem que isso, até o vereador Nilson está me lembrando aqui de parabenizar o presidente da Câmara, né, pelo andamento da comissão, né? O Reinaldo, né, que é responsável pela secretaria, eu acho que foi sim, pela importância dessa comissão, eu acho que foi feito um trabalho tranquilo, né? E acho que está aqui, então acho que eu vou esperar agora que vai ser discutido o projeto, todo mundo pode vir aqui discutir e colocar aqui, externar aqui as suas posições. Então, eu acho que só falar que a comissão foi tranquila. Tá? Quero agradecer ao vereador Nilson Beto e à presidência por o trabalho que foi feito de maneira a contento. Agora sim, passaremos à leitura do PDL 8/2009. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do mesmo. PDL 8/2009, de 6 de abril de 2009. Dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeita Municipal de Ilha Solteira do exercício 2005. Autor, o Washington Aparecido Sestari. Passaremos agora à leitura da assessoria jurídica desta Casa de Leis. Antes, gostaria de lembrar que a prefeita ou o advogado teria direito a 15 minutos para se defender, mas não está presente. Agora sim, a leitura do parecer jurídico. A matéria tratada na propositura em exame é de competência do Poder Legislativo, visto que compete privativamente à Câmara Municipal o julgamento das contas do prefeito e da ex-prefeita, como uma das formas de exercer o controle externo. A Lei Orgânica do Município de Ilha Solteira prevê em seus artigos 12, incisos 8, letras A, B e 125, o que segue. Artigo 12. Compete à Câmara Municipal, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 8. Tomar e julgar as contas do prefeito e da mesa no prazo de 90 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, observados os seguintes preceitos. A. O parecer prévio só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Rejeitadas as contas, serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para os devidos fins. Não havendo deliberação dentro do prazo previsto neste artigo, consideram-se julgadas as contas nos termos das conclusões do parecer prévio do Tribunal de Contas. Artigo 125. O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária
e julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. O artigo 306 do Regimento Interno prevê: a Câmara tem um prazo máximo de 90 dias a contar do recebimento dos pareceres prévios do Tribunal de Contas para julgar as contas municipais, observados os seguintes preceitos de 1 a 5. Isto posto, a conclusão é pela legalidade do projeto de decreto legislativo número 8/2009. É o parecer sob censura. Ilha Solteira, 15 de abril de 2009, assessor jurídico Luiz Antônio Pérez. Antes de colocar o PDL 8/2009 em discussão, eu só gostaria de lembrar aos vereadores e aos munícipes que esta Casa de Leis seguiu o regimento interno durante o prazo legal para que instalássemos essa sessão de votação das contas. O regimento interno foi fielmente seguidas e hoje estão sendo votadas as contas referentes ao ano de 2005. Passaremos agora à discussão do PDL 8/2009. Cada vereador terá 30 minutos para usar da palavra e, como nós acordamos anteriormente, não haverá pedido do à parte e também não haverá a palavra do líder. Acordo de cavalheiro feito anteriormente. Em discussão, o PDL 8/2009. Palavra, vereador Herbert Luiz Garcia Dias. Senhor presidente, nobres colegas, mais uma vez aqui na tribuna da Câmara. Boa noite a todos. Uma das funções do vereador é fiscalizar o prefeito, né, e a mesa diretora da Câmara. São pessoas que têm função administrativa, função e poder de decidir, de assinar papéis, de tomar decisão administrativa, pessoas que têm que medir muito bem os seus atos para no futuro ter problema. Tanto o prefeito, o Poder Executivo, como a mesa diretora da Câmara também tem essa função administrativa. Muito lembrado aqui pelo nosso jurídico da Câmara, e que no artigo 125 fala: o controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. Presta atenção nessa frase. A Câmara e o Tribunal de Contas são parceiros na fiscalização do prefeito. O Tribunal de Contas, ele vai fazer apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara, como eu disse, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, e o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Então, no nosso mandato aqui de vereador, 2005 a 2008, nós tentamos fiscalizar. Fiscalizamos. Né? O vereador muitas vezes tem dificuldade em conseguir as informações através do requerimento que nós fazemos aqui, vereador Fabiano, que esses requerimentos são pedidos de informações sobre licitações que são feitas pelo Departamento de Compras da Prefeitura, sobre gastos na educação, na saúde, na aquisição de ônibus, no feitio de jornal para a educação, no projeto de musicalização
que eu em 2005, 2006, não me conformava com aquele gasto desse projeto de musicalização que veio apontado pelo Tribunal de Contas. Aquela velha frase, né? O tempo vai dizer se a gente estava fazendo alguma coisa a mais ou a gente estava no caminho certo. Foi apontado aqui no tribunal uma coisa que a gente já não concordava naquela época. Mas os requerimentos dos vereadores, muitas vezes, professor Dionísio, são respondidos pela metade. Não são respondidos aquilo que nós queremos. Nós não conseguimos ter aquela informação que seria o cerne da discussão. Há um rodeio na resposta e não entra no ponto principal. O poder de fiscalização do vereador, ele é limitado. Muitas vezes nós temos que apelar ao promotor, ao Ministério Público, para ele conseguir informações que nós não conseguimos aqui durante os anos. Por isso que o Tribunal de Contas é parceiro da Câmara. Essa questão contábil, eu como médico, não entendo. Você pega um balancete de prefeitura, de Câmara, de alguma entidade, com aquele monte de número, sinceramente, muitas vezes eu tenho dúvida. Eu não sou também obrigado a saber de tudo. Eu não tenho a formação de contador. E nós sabemos que muitas vezes os números embaralham na nossa frente. E ficamos com dúvida. É aí que entra a auditoria do Tribunal de Contas. Essas contas da ex-prefeita Odília Gomes foi emitido parecer desfavorável por vários itens. O principal da educação, mas vários itens. Ela fez a defesa. O Tribunal de Contas insistiu, nós não aceitamos essa defesa. Ela fez de novo uma outra defesa. O Tribunal de Contas não quis atender a sua defesa. Por 2 vezes teve a chance de provar, porque às vezes o Tribunal de Contas pode errar, pode. São pessoas, são seres humanos que vêm aqui em Ilha Solteira, ficam uma semana na cidade, passam aqui na Câmara, pega todos os processos, todas as documentações, vai na prefeitura, ficam lá uma semana vasculhando tudo, as notas fiscais, os empenhos, onde foi pago, para quem pagou, se recolheu o imposto, não recolheu. Agora, como eu, vereador, vou contra um parecer de técnicos, de auditoria, de pessoas que, salvo engano, para você hoje entrar num concurso de Tribunal de Contas, você tem que ter muito conhecimento de contabilidade. Se você conversar com algum cidadão que prestou o concurso para ser um auditor do Tribunal de Contas, não é fácil entrar nesses concursos. Você tem que ter um conhecimento técnico muito grande. Eles podem errar? Podem. Para isso serve a defesa do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas costuma ser bonzinho com os prefeitos. Olha, é difícil, na reargumentação do prefeito, o Tribunal de Contas muitas vezes muda a opinião. Não, realmente, ela está provando aqui, ele está provando que foi gasto isso aqui na educação, então eu vou reconsiderar. Muitas vezes o Tribunal de Contas, não, tudo bem, se está usando realmente na educação, no ensino fundamental, houve aqui um erro, né? Mas
e nesse caso, os ônibus, aquela velha discussão que nós tivemos aqui, sobre os 8 ônibus que a prefeita comprou em 2005. R$1.300.000 em 8 ônibus. E nós sabemos que esses ônibus, alguns foram usados para o ensino superior. Isso está na cara da gente, é só passar na avenida, no horário que os estudantes estão indo para Três Lagoas. Um ônibus sendo usado na saúde, ninguém está questionando que não foi usados os ônibus, mas não pode ser contabilizado na educação. Qualquer secretário da educação, diretor da educação, tem que saber disso. Tem que saber disso. Então, para as pessoas que estão aí nos ouvindo, são vários trechos aqui do relator do Tribunal de Contas. Eu vou colocar alguns para vocês terem uma ideia de como é difícil a gente votar contra o Tribunal de Contas. Como é difícil. Como demonstrar os órgãos técnicos do tribunal, as contas em exame se revestem de pecado mortal, que as compromete integralmente. O investimento no ensino não atendeu o mínimo exigido pelo artigo 222 da Constituição Federal e pelo artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. As contas também estão comprometidas pelos resultados negativos da gestão orçamentária e financeira. Está aqui escrito, não sou eu que estou dizendo. Registrou-se déficit orçamentário real de 6,5% das receitas arrecadadas, a revelar que a gestão caminhou na contramão do que prescreve o artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não sou eu que estou dizendo, está aqui escrito pelo Tribunal de Contas. Nesse contexto, as demais falhas apontadas pela auditoria, em grande parte, admitidas pela defesa. Em grande parte, admitidas pela defesa. Está escrito aqui. Reforçam a conclusão desfavoráveis às contas. Entre elas pode ser apontada a falta de recolhimentos devidos à Previdência Municipal, ao IPREM, em novembro de 2005, da parte patronal e dos servidores, bem como de parcelas de empréstimos. Eu não sei por que em novembro de 2005 não pagou, é o que está escrito aqui, o IPREM e empréstimos. Então, existe aqui também um trecho do Tribunal de Contas que diz: inconformada, a senhora prefeita apresenta um pedido de reexame. Vamos reexaminar. Talvez nós podemos ter errado. E eles entram em detalhe sobre os ônibus. Já o empenho número 7987 de 2005 e as notas fiscais anexas comprovam que os veículos placa BTT 6557, BTT 6552, BTT 6554, BTT 6558 foram adquiridos para o ensino fundamental com o verbo de educação e estão sendo utilizados por essa finalidade. Não faria sentido a administração adquirir 8 ônibus somente para o ensino superior. O Tribunal de Contas é tão detalhista que eles foram atrás de um documento, chama autorização de tráfego.
tráfego. O documento de autorização de tráfego não altera a situação, porque o município se viu obrigado a cadastrar junto à Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul 5 veículos, embora apenas 2 realizarem o transporte. Os ônibus para ir para Três Lagoas levar os estudantes universitários tem que pedir. Sem essa autorização e a relação dos alunos que frequentam a cidade de Três Lagoas, a polícia daquele estado não permite o trânsito dos veículos. O Tribunal de Contas foi em cima das notas fiscais e cruzou com as placas dos ônibus. O recurso da prefeita, na época, não abordou a falta de recolhimento das contribuições de novembro devidas à Previdência Municipal, nem a falta de pagamento de parcela de empréstimo devido. Nesse aspecto, pelo que está aqui, ela nem questionou. Portanto, contabilmente, ficou demonstrado o lançamento indevido de R$640 mil no cômputo dos 25% da educação. E, mais uma vez, eles colocam a relação dos ônibus com as placas. Apontou que mencionado veículo atendeu o transporte de ensino superior com destino ao município de Três Lagoas. Também tem um outro ônibus pela própria administração que o veículo placa BTT 6557 realiza quase que exclusivamente transporte de alunos de ensino superior para Três Lagoas. Então, eu estou dizendo alguns trechos aqui, mostrando despesas com projeto de musicalização, despesas com o jornal, elas não podem ser incluídas, porque não há prova cabal de que tenham sido utilizadas em sala de aula. Você quer fazer um jornal da educação? Muito bem. Tem que usar dentro da sala de aula, senão não serve. Despesas com uniforme, inclusive mochilas. Há questionamento. Bom, estou dizendo tudo isso, senhores vereadores. Aí o Tribunal de Contas vai para reexame. Eles reexaminaram. Vamos dar mais uma chance. Vamos pegar aqui a defesa mais uma vez da prefeita e vamos reanalisar. E reanalisaram e mantiveram a posição desfavoráveis, emitir parecer desfavoráveis às contas da prefeitura. Então, diante de um trabalho tão sério do Tribunal de Contas, eu, vereador Herbert, me sinto, assim, constrangido de ir contra um parecer técnico. Porque realmente é muita papelada, eles ficam uma semana trabalhando no município, eles cruzam empenho, nota fiscal, placa de ônibus, eles cruzam todos os dados antes de emitir qualquer parecer. Então, eu estou usando a tribuna para dizer o meu posicionamento junto ao Tribunal de Contas, independentemente de quem seja o prefeito. As contas do ex-prefeito Dilson chegaram a passar pela minha comissão. Eu não sei porque que nós não fizemos a sessão do julgamento, porque eu não era da mesa diretora da Câmara, nunca fui. Presidente da Câmara, junto com o jurídico da Câmara, que tem que guiar, manejar, a partir do momento que a Câmara recebe o parecer do Tribunal de Contas, o presidente, junto com o jurídico, tem que montar o projeto, passar para a comissão, montar a comissão. E na época, eu como vereador, passou pela minha comissão, chegou a passar pela minha comissão, e o parecer meu foi de acordo com o Tribunal de Contas. E não era a dona Odília prefeita.
eram contas do ex-prefeito Dr. Dilson, que eu apoiei nessa última eleição passada. Olha, nós podemos ser amigo, nós podemos ser parceiro político, mas eu vou votar pelo Tribunal de Contas. Vamos separar as coisas. Não foi julgado, a Câmara não fez a sessão, não sei porquê. O presidente, na época, eu não lembro quem era. A minha função era dar o parecer, e dei o parecer. E se fosse para votação, eu ia votar também. Então, amigo, negócio à parte. Eu tenho que colocar a minha função de vereador, que o povo me elegeu, acima de interesses políticos partidários. Isso não é politicagem, não é perseguição política. Esse compromisso eu faço, vereador Fabiano, se eu continuar com qualquer prefeito. Qualquer prefeito. Os tribunais de contas são muito eficientes em suas análises. Analisam tudo. Analisam tudo. Então, isso aqui é muito tranquilo. O vereador que lê tudo isso aqui, fica bem claro o que aconteceu. E aí, a gente, com a independência que tem, de emitir o nosso voto aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém querendo. Vereador Fernandes Carvalho Ferraz. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia aqui presente, ouvintes da Ilha FM, eu acho que ninguém dos 9 vereadores aqui foi mais pressionado do que eu durante esses últimos 10 dias. Meu nome correu na imprensa, correu dentro do PPS, fizeram reunião sem a minha presença, decidiram o meu voto sem a minha presença, mas vamos levar em consideração. Eu queria aqui, senhor presidente, estar dentro de um contexto, eu acho, dentro do que vai ser votado e que discutido, aproveitar aqui, pedir para a associação A Mais, que vive nos cutucando na Câmara, que ela cumpra os 13 artigos que tem no Estatuto, professor Dionísio. Porque não é só vir aqui, ó, falar do artigo 13, que número bonito, 13. Nobre vereador. Não, eu estou falando vou discutir o projeto. Só o projeto, então. Nós conversamos, então, acordamos agora há pouco. Tá? Tem seria só o projeto. Que a Mais não está fazendo ainda dentro do município, e já tem vários anos que foi criada. Vamos começar. Vamos cobrar a Câmara, sim, tem que cobrar. Só que vamos fazer o que está nos 13 artigos aqui, tá bom? Foi até bem escolhido 13, é legal. E... Por favor, projeto. Então, agora eu vou discutir o projeto. Para rir mesmo. Eu chorei esses dias muito, dor de cabeça e pressionado. Só que eu tenho o meu voto, para vocês terem ideia, eu já tinha decidido faz tempo. E não é partido pressionando, não é presidente de partido fazendo reunião. Eu tenho o aval do PPS em São Paulo para me votar do jeito que eu quiser. Entendeu? Então, o projeto errou. Eu recebi hoje aqui também um papel da época do prefeito que eu apoiei, do Dilson, com várias falhas também, principalmente na educação. Isso não foi falado no rádio hoje. Então, vocês vão saber a hora de votar qual que é o meu voto, e eu não tenho medo de pressão, não tenho medo de imprensa, certo? Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo? Vamos colocar em votação. Vereador Nilson Trindade, com a palavra. O senhor tem 30 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Muito bom ver essa Casa de Lei cheia. Cumprimento a todos. Quero só
reforçar aqui a fala do vereador Herbert. O senhor está de parabéns, vereador, pela colocação do senhor. Acho que é exatamente isso mesmo que nós, esse posicionamento, nós nos orientamos pelo Tribunal de Contas, que é o órgão competente que está fiscalizando. E antes de começar minha fala, eu queria citar o nome de algumas pessoas e o que elas fazem, para poder dar uma credibilidade maior ainda a esses pareceres. Sérgio Siqueira Rossi, diretor-geral. Sérgio de Castro Júnior, diretor-geral substituto. Valéria FRM Guilherme, diretora técnica. Ângelo Escatena Primo, secretário-diretor-geral substituto. Paulo César da Silva Neves, responsável pelo expediente de Fernandópolis. Rosimeire da Silva Cardoso Ramos, responsável pela equipe técnica. Fábio Calastre Nobre, da assessoria técnica. Sérgio Ferraz de Campos Luciano, assessor técnico. Cristina Albre Borragini, assessora técnica. Francisco Roberto Silva Júnior, assessor procurador-chefe. Fernanda Amêndola Cavalcante de Araújo, assessora procuradora, chefe substituta. Maura Albina Massaide de Sena, agente fiscal. David Lopes da Silva, auxiliar fiscal financeiro. Eduardo Bittencourt Carvalho, conselheiro-presidente. Cláudio Ferraz de Alvarenga, conselheiro-relator. Edgar Rodrigues, conselheiro. Renato Martins Costa, conselheiro. Fulvio Julião Biasi, conselheiro. Antônio Roque Cittadini, conselheiro. Robson Marinho, conselheiro. Essa é a equipe de 20 pessoas, técnicos, auditores, conselheiros do Tribunal de Contas, que durante 2 anos e 4 meses analisaram as contas da prefeita em 2005. Tanto em primeira instância, Ilha Solteira, como em grau de recurso no Tribunal de Contas. Então, eu faço questão de citar a Vossas Excelências e a todos aqui para que conheçam o rol de pessoas e o gabarito das pessoas que fiscalizaram as contas de 2005. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o que a ex-prefeita fez ou deixou de fazer, porque nós não estamos aqui num julgamento político. Nós estamos aqui julgando um projeto de decreto legislativo, onde o órgão competente fiscalizar, apontar as falhas, foi o Tribunal de Contas do Estado. E assim como o vereador Herbert, em que pese eu ser advogado e ter especialização em administração pública, posso até dizer que me sinto, de certa forma, incompetente para julgar contas tão complexas. Então, eu fiz questão de pegar o processo lá dentro, que esse é o processo que se iniciou. Eu fiz questão de anotar aqui, esse processo se iniciou 17 de julho de 2006 e ele se encerrou 18 de novembro de 2008. São 2 anos e 4 meses, com 20 especialistas analisando o processo, fazendo relatórios, fazendo pareceres, e eu tento fazer assim, como fosse um paralelo com a minha vida de advogado. O advogado, o juiz, o promotor, delegado, se manifesta de acordo com as informações que tem nos autos. O juiz julga de acordo com as provas colhidas. Talvez seja até uma injustiça por nós não ter, pelo fato, pelo menos, de eu não ter sido vereador naquela ocasião, mas nós estamos aqui para julgar as contas de uma prefeita, de uma outra gestão, onde um órgão competente, mas um órgão paralelo à Câmara Municipal fez a avaliação, mas cabe a nós, vereadores, até pela atribuição da nossa função, julgarmos as contas. Então, apenas reforçando o que o vereador Herbert trouxe de informações para vocês, eu fiz questão de pegar o processo, de elencar aqui para vocês toda a equipe técnica que está descrita aqui no processo, a participação de cada um deles, desde os técnicos, dos auditores, dos conselheiros, que são 5, mais o relator e o presidente. Então, em grau de recurso, 7 conselheiros analisaram esse processo no Tribunal de Contas em São Paulo e, por unanimidade, rejeitaram a conta tanto em grau de fiscalização como em grau de recurso, afastando a defesa da prefeita. O vereador Herbert citou algumas ilegalidades que a gente pôde acompanhar, inclusive o não repasse de verbos PIPREM, aquisição de ônibus, levantamento de empenhos de outros anos, 2004, eu poderia justificar 2005, mas eu quero até aproveitar para citar novamente aqui
e diz respeito a esse processo, antes mesmo que esse processo seja votado por nós e chegue ao Ministério Público, o promotor, o Ministério Público já ingressou com a ação civil pública, processo 280/09, que diz respeito ao jornal Escola, onde os bens da prefeita e todos os envolvidos com a licitação, desde a comissão de licitação até os participantes, tiveram seus bens bloqueados no importe de R$ 126 mil, 126 mil reais. Então, o que vem a comprovar que as ilegalidades apontadas pelo Tribunal de Contas já estão sendo apuradas e foram denunciadas pelo MP, inclusive com uma liminar concedida, no sentido de bloquear bens e fazer com que essas pessoas ressarçam ao erário público. Fiz aqui questão de estar anotando aqui também a respeito do nosso parecer jurídico, né, vereador Herbert? Porque os vereadores aqui sempre se pautaram e tentaram se balizar por um parecer técnico. E sempre tentaram se balizar, o doutor Pérez, que é um grande advogado aqui, que tem nos auxiliado, tem dado parecer para que o pessoal se balize. Então, fiz questão de trazer a essa tribuna o parecer do jurídico, que foi lido pela nossa secretária, relatando pela legalidade do projeto, que está tudo dentro dos conformes, dentro do ditame que diz a lei orgânica e o regimento interno. Fiz questão de trazer aqui a cópia do relatório final do Tribunal de Contas, e só para lembrar que, na verdade, existiram outros julgamentos também aqui nessa casa, né? Por algum motivo, a conta do ex-prefeito Dilson não foi julgada, mas já houveram alguns julgamentos, e eu acho que o vereador Herbert está certo quando ele diz que é muito difícil nós contrariarmos ou contestarmos um parecer estudado e elaborado ao longo de 2 anos e 4 meses por pessoas técnicas formadas e capacitadas para isso, dos mais diferentes níveis de formação técnica, e justamente e ainda por unanimidade, né? Não teve nenhum relator ou técnico que desse um parecer em separado. Então, a minha fala é essa, no sentido de realmente estar clamando pela coerência dos vereadores, a coerência que sempre foi mantida aqui, no sentido de se seguir o parecer jurídico, se seguir o parecer do órgão competente. Eu tenho certeza que os vereadores, que essa casa, o vereador Fabiano, Marelinho, Herbert, os demais vereadores, não se esquivarão da sua obrigação constitucional. Seguir a lei orgânica, seguir o regimento interno, realmente votar as contas da prefeita de acordo com o que foi apresentado pelo órgão competente, a quem compete fiscalizar as contas. Eu tenho certeza que se fará justiça no sentido de rejeitar as contas da prefeita, uma vez que essa é a indicação do próprio órgão do Tribunal de Contas. Contas essas que já foram rejeitadas pelo tribunal e que, inclusive, já são objeto de ação na justiça, com bloqueio, inclusive, das contas da prefeita e de pessoas envolvidas. Então, é isso, senhor presidente, colocar à disposição para algum tipo de esclarecimento, parabenizar Vossa Excelência pela competência com que conduziu essa comissão especial, conduziu esse projeto de decreto legislativo. Tenho certeza que teve muito peso a coerência de Vossa Excelência e aí a cobrança do senhor para que o projeto andasse dentro das comissões, e vamos torcer que realmente a coerência e a verdade dos fatos, né, continue sendo mantida e que seja realmente mantida aqui o parecer do órgão técnico, que é o Tribunal de Contas. Como o vereador Herbert disse, que é difícil para a gente, né, até se manifestar diante de tantas informações, tantas notas, empenhos, cálculos, recursos aqui, recursos de lá, mas diante do que eu pude analisar, que eu fiz questão de pegar o processo, anotar o nome dos agentes, anotar um por um dos itens reprovados, inclusive aqui, nesse ano de 2005, foi o ano que reprovou os cargos criados lá em comissão, que a prefeita Odília contratou e teve que exonerar todo mundo, e só não foi obrigado a ressarcir, porque cancelou, mandou uma lei para a Câmara anulando. Então, acho que o processo está muito bem fundamentado, relatado por técnicos especialistas no assunto. Então, o que nos resta é voltar pela legalidade do parecer, reprovando as contas da prefeita. É isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Otávio Colos de Paula. Bom, senhor presidente, mais uma vez eu subo aqui nessa tribuna
agora para a gente discutir aí o projeto de decreto, que diz sobre as contas da 2005 da ex-prefeita Odila Gomes. Eu acho que o tribunal é o órgão competente para tal, para poder analisar aí as contas, não só da Câmara, como também da Prefeitura. Eles passam aqui, Herbert, mais um mês quase aqui na Prefeitura. Na Câmara, que é uma semana, que é o montante de compras, né, de tudo, documentos que a Prefeitura tem, né, é muito maior do que a Câmara. Então, eles passam aqui quase que um mês aqui. Mas existe algumas relatos pontuais aqui do Tribunal de Contas que a gente, apesar de respeitar, como até mencionei no relatório que eu fiz, justamente com o vereador Beto, de que a gente respeita o egrégio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele emite o parecer, ele não julga, quem julga é a Câmara. Ele emite o parecer favorável, desfavorável, da prefeita e o presidente da Câmara, caso for da Câmara, o amplo direito de defesa. E infelizmente, aqui ainda ele não considerou a defesa da ex-prefeita. Eu vou enumerar aqui algumas coisas em relação a essas relatórios pontuais e colocar minha posição em relação a eles. Como por exemplo, a compra dos ônibus, tá, com o dinheiro da educação. Os ônibus, salvo engano, ele fazia, como foi feito também o relatório, ele fazia a obrigação dele, que era fazer o transporte de aluno no ensino fundamental, que é a obrigação do município. E à noite, quando não tem essa obrigação de fazer, o ônibus ficava parado lá no pátio e é dado isso, o transporte aos alunos do ensino universitário, como foi feito desde quando Ilha Solteira passou a ser município. E com a compra desses ônibus, esse transporte, como foi relatado por mim e pelo Beto, houve uma economia para os cofres públicos, porque no governo anterior foi terceirizado. E também a gente sabe que tem aí ação na Justiça, pedindo a devolução de algum valor aí do prefeito, que é muito maior do que a compra dos ônibus. Então eu tenho certeza que houve economia para o município. Em relação à compra do kit escolar e do uniforme, o relatório também consta que não poderia ser gasto com dinheiro de educação, mas é para a educação. Eu acho que eu não entendo por que não pode ser gasto com dinheiro de educação. Se é as crianças, os alunos que vão para ir para a escola que é usado o dinheiro desse uniforme. Eu vejo aí em quase todas as cidades aí que a gente vê, entendeu? Até aqui na Câmara sempre houve aí, depois de 2006, 2007, 2008, que não teve mais a compra de uniforme, foi feita indicação aqui para que fizesse, e até agora não foi feito. Também eu não vejo nenhum prejuízo para o erário, para o município, que esse dinheiro saia da educação. Eu não vejo crime hediondo desse tamanho. Também cito o exemplo do mesmo caso aqui escolar, também do projeto de musicalização no ensino fundamental. Também não vejo crime nenhum. Eu acho que faz parte da grade curricular. O Fabiano, a sua mãe é uma excelente professora de música. Eu acho que é uma coisa importantíssima para o município. Também não vejo crime nenhum em gastar uma quantia de R$50 mil num ano para atender o ensino do município. Então, eu acho o seguinte, eu acho que existe muitas... o Tribunal de Contas, ele é técnico, tá? Ele é frio, igual o Herbert falou, números às vezes embaralham, nós não temos competência para tal, porque nós não somos contadores, e não temos... então, eu acho que... Só que eu não vejo uma coisa assim tão fora da realidade. Existe alguns... Como foi relatado na defesa da prefeita, existia o déficit orçamentário e o déficit financeiro, mesmo porque existiu heranças do governo em 2004 para pagar em 2005. Aí tem a lei fiscal, né, que o prefeito não pode deixar dívida para o outro mandato, só que depois ele responde.
ele responde, como tem prefeito que está respondendo, e até no Ministério Público, por ter deixado déficit orçamentário para o outro prefeito, e está respondendo. Eu acho que teve esse déficit. A gente sabe muito bem disso, que foi divulgado aí na época na imprensa. Mas eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém em relação ao voto. Eu acho que cabe à Câmara julgar e votar, entendeu? De acordo com o parecer, de acordo com a consciência de cada um. Eu acho que está aqui. Eu acho que a Câmara, nós vivemos num país democrático e a gente vem aqui e discute, entendeu? Tenta defender a nossa posição, entendeu? E falar que daqui a um pouco a gente vai votar e que vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu vou dar o meu voto com a consciência tranquila. Eu acho que eu tenho, com essa ex-prefeita, eu tenho certeza absoluta que não existiu nenhum dolo, nenhuma intenção de lesar o erário público. Eu tenho certeza, tá? Eu falo por mim, eu tenho certeza que não teve a intenção nenhuma de fazer, dar prejuízo ao município, mesmo porque é um dinheiro público nosso, de todo mundo, inclusive dela, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que votar de acordo com a consciência mandar. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, nesse momento cumprimentar os nobres pares, cumprimentar a imprensa escrita, falada, as associações, as ONGs que se faz presente nesta Casa de Leis, toda a população, os munícipes que aqui estão, para ver o desenrolar desta votação. Cumprimentar aqui os ouvintes da 104.9, Ilha FM, e mais uma vez, senhor presidente, mandar um abraço lá para a dona Terezinha do Jardim Aeroporto, que está lá nos ouvindo. Um abraço para a senhora aí, dona Terezinha. Senhor presidente, eu não estou aqui para discutir a capacidade ou não do Tribunal de Contas. Foi dito aqui por aqueles que me antecederam que o Tribunal de Contas passa aqui uma semana, às vezes um mês. Nós, os vereadores, nós que elegemos nosso prefeito, nossa prefeita, passamos aqui 365 dias por ano. E eu digo agora e pergunto à população de Ilha Solteira. A questão do pagamento dos encargos sociais, PASEP, dos professores, não foram considerados como despesa de educação. O salário dos professores provém da despesa de educação. Por que os encargos não? Eu gostaria que fosse respondido por aqueles que têm a competência técnica para responder. Quantas vezes nós subimos aqui, os vereadores da época, e cobramos a reforma do ginásio poliesportivo? Quantas vezes? Se pegar o projeto, pertence ao ensino fundamental. E por que a reforma do ginásio poliesportivo não foi considerada pelo Tribunal de Contas? Não precisa ser um técnico para poder estar respondendo essa pergunta. A questão da musicalização. Um dos vereadores que me antecederam disse que, eu vou falar um dos vereadores, porque nós nos acordamos ali na sala, de que não citaria nomes. Nós fizemos, sim, requerimento para saber o valor gasto. Não para contestar a musicalização no ensino fundamental. Mesmo porque a LDB,
Lei de Diretrizes Básicas, no seu número 9394/2006, parágrafo 6º do artigo 26, a musicalização é obrigatória. Não é exclusivo, mas é obrigatória. Por que não considerar a musicalização? E eu pergunto aqui aos nobres pares que fizeram parte da legislação passada, tantas e quantas vezes nós fomos acionados na madrugada, altas horas da noite, por aqueles universitários que estavam em Três Lagoas estudando, e dizia, o ônibus que nos carrega quebrou. Quantas vezes quantas vezes nós não ligamos para o chefe de transporte e dizer a ele, o ônibus quebrou. É crime tirar um ônibus que atende ensino fundamental na madrugada e mandar buscar os filhos da nossa cidade para voltar para seus lares? Eu quero que a população me responda. É crime? Ônibus esses que foram adquiridos e que trouxe ao município uma economia muito grande. E os ônibus iam assim. Quando quebravam um dos ônibus, um ou dois ou mais. Mesmo porque, quando o prefeito que aí está assumiu, teve que fazer 15 motores para poder colocar a frota para funcionar de novo. E está funcionando. Então, senhor presidente, nós tínhamos que deixar os nossos filhos, os filhos de nossos amigos, os filhos de nossos inimigos, posar na estrada, porque não poderia tirar um ônibus ali do pátio, porque o objetivo era atender o ensino fundamental e eles ficar lá dando com a mão ou até exposto a ser acometido por um acidente. Aqueles que querem tampar o ouvido, que tampe. É porque às vezes a verdade dói. Senhor presidente, assim como os outros vereadores que aqui estiveram foram respeitados, eu gostaria que a Vossa Excelência pedisse para que as pessoas não mandem eu falar baixo. Aquelas que achar que eu estou falando alto, faça o que deve fazer e não há necessidade de eu falar o que é que deve fazer. Vereador, eu não vi ninguém, eu não ouvi. Mas eu ouvi, senhor presidente. Eu só queria pedir para a plateia que não se manifestasse. Mas eu ouvi, senhor presidente. Eu acho que pela primeira vez nós estamos tendo um julgamento de contas contrário ao parecer do... Mas eu ouvi. Contrária. Senhor então, presidente, quer dizer, eu peço encarecidamente ao público que isso não manifeste. Eu tenho aqui em minhas mãos, e faz parte de um dos itens desta prestação de contas da prefeita, um requerimento datado de 23/2/2005. E como faz parte, eu gostaria de ler esse requerimento. Senhor presidente, requeremos regimentalmente a mesa, depois de ouvido o augusto plenário, que seja oficiado a senhora prefeita municipal, Odília Jean Tomassi Gomes, que verifique a possibilidade de doar os uniformes para os alunos dos EMEIs e EMEFs de nosso município. Justificativa. Considerando o montante do orçamento destinado à educação em nosso município e que este benefício já foi concedido na administração anterior, ou seja, na administração do então prefeito Dr. Dilson César, consideramos viável a possibilidade de doação dos uniformes, visto que cidade como São Paulo e Votuporanga já proporciona tal benefício. Esta casa cobrou a distribuição dos uniformes. Esta casa cobrou a distribuição do kit escolar. E agora, esta casa vai votar contra, porque foi doado, porque eu tenho aqui também um requerimento
assinado por mim e pelo nobre vereador da época, oposição, que diz o seguinte: requer um regimental mesa, depois de ouvido, Augusto, quantos uniformes foram confeccionados no ano de 2005 para os alunos das escolas municipais? E eu tenho aqui a resposta. Foram confeccionados 6.264 uniformes, vereador Fernandes. E o objetivo da confecção destes uniformes era para quê? Para que aquelas crianças que pertencem àquelas famílias com menos condição, ou talvez desempregados, os pais, não passasse pela humilhação de ir sem uniforme, não passasse pela humilhação de ir sem uma bolsa escolar. Esse foi o objetivo. Então, senhor presidente, não há nem necessidade de eu estar aqui dizendo qual vai ser o meu voto, mas há necessidade de que cada um de que vai votar hoje, favorável ou contra, faça uma reflexão. Deveria ter deixado de reformar o ginásio, que muitos munícipes cobravam que estava caindo. Deveria ter deixado de pagar a parte do PASEP dos professores. Deveria ter deixado de fazer a musicalização nas escolas, levando cultura aos nossos filhos. Deveria ter deixado, senhor presidente, os filhos da nossa cidade na beira do asfalto com o ônibus quebrado. Isso porque dentro do pátio tinha os ônibus parados, aguardando ao amanhecer para carregar nossas crianças, assim como estão aí transportando até hoje. Deveria ter deixado, senhor presidente, nossas crianças, umas com uma camisa bonita, uma bolsa bonita, e a outra com sua camiseta rasgada. É isso, senhor presidente. Eu agradeço a todos que tiveram aí a paciência de me ouvir. Não sou o dono da verdade, mas peço que cada um faça aí uma reflexão. E sim, vamos votar e cada um votar de acordo com a sua consciência. Peço a Deus que ilumine a cada um de vocês, que guarde toda a família ilhense, as que não são ilhenses também, e que dê a cada um pouco de paz, para que na hora de colocar a sua cabeça no travesseiro, eu não quis citar isso, eu tenho aqui uma colocação que é das crianças de Santa Fé do Sul. E lá em Santa Fé do Sul, na verdade, são as crianças do ensino fundamental, as crianças da creche e também os professores que recebem uniformes para poder tocar o trabalho na educação. E como dizia Brizola, é através da educação que nós vamos resolver o problema social do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, e que Deus abençoe a todos. Continue a discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocaremos agora sim em votação o PDL 8/2009. Eu só queria explicar para os senhores vereadores que estaremos votando o PDL. Os que votarem sim estão votando a favor do PDL. Os que votarem não, contrário ao PDL. Portanto, estão rejeitando o parecer do Tribunal de Contas. Deu para entender? Alguma dúvida? Sim, aprova sim, aprova o parecer. O PDL, desculpa. Sim, aprova o PDL. Não rejeita o PDL. O PDL, conforme o regimento interno, é pela aprovação das contas.
Parecer. Justamente. Ok. Vereador Alberto dos Santos Júnior. Para que justiça seja feita, não. Vereador Ocílio José Corrêa Feitosa. Não. Vereador Fabiano Pavanelli Albuquerque. Sendo a favor do parecer do Tribunal de Contas, o meu voto é sim. Vereador Fernandes Carvalho Ferraz. Você viu que chiada que deu aí, Washington? Eu voto sim, para dar um soco na cara de muita gente que Só o duvidou voto, de mim. por favor, vereador. Vereador Herbert Luiz Garcia. Para servir de exemplo para os próximos prefeitos, sim. Vereador Luiz Otávio Colos de Paula. Por acreditar piamente na honestidade da prefeita, não. Vereador Nilson Trindade Júnior. Vereadora Sueli Celinei Zinese. Vereadora Sueli Celinei Zinese. Por entender que a necessidade, o conhecimento da necessidade Só o voto, vereadora. dos moradores é mais importante do que Só o conhecimento voto, por favor. técnico, não. Vereador Washington Sestari, não. Fica então aprovado o parecer do Tribunal de Contas. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Não deu, dona Sueli.